Um homem ganhou terras como herança. Então ele pegou seu filho, viajou e foi até aquele local para ver a herança que ele tinha recebido, as terras que ele tinha recebido. E chegando lá ele notou que eram muitas terras. E o filho, um dos filhos que ele levou junto, perguntou: pai, como que o senhor vai fazer para cultivar? É muita terra e pelo que eu sei nós temos poucas sementes. Meu pai então falou: filho, fica aqui no cantinho, senta aqui. E o que o pai fez? Pegou um pedaço de pau, foi até uma parte da terra que já estava arada, e ele começou a caminhar fazendo um sinal de uma extremidade à outra numa grande parte da terra. Depois ele foi no outro canto e atravessou o terreno e marcando, fazendo um X. Depois ele uniu aquele X, formando um grande retângulo naquela parte da terra onde estava arada. E era um pedaço pequeno comparando com todo o terreno, toda a área que ele tinha ganho. E aí ele chamou o filho e disse: filho, você tem razão. Temos poucas condições, poucas sementes para plantar, cultivar essa terra. Por isso, nós vamos começar nesse pequeno pedacinho de terra que eu demarquei. Essa área que você está vendo em X é onde nós vamos plantar. Depois vamos colher, uma parte nós vamos negociar e outra vou guardar para cultivar mais um pedaço da terra. E assim, aos poucos, nós vamos cultivando. E de fato assim ele fez, até que conseguiu, depois de alguns anos, ter cultivado todo aquele terreno. Esse é um princípio bíblico. É um princípio divino. Vamos ter alguns mapas, eu acho que talvez fique um pouco difícil de enxergar, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Por isso Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso Jesus disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o sonho de Deus. Mas Deus começou num pedacinho de terra. Deus olhou para o mundo e num pedacinho de chão, Ele começou ali, naquele pedaço que Ele demarcou, tornando-se o berço da humanidade, criando Adão e Eva. E foi ali, em Ur, que Ele começou o seu trabalho para a salvação de toda a humanidade, para que o mundo conhecesse o Evangelho. Começou num pedacinho de chão, onde Ele fez uma promessa, começando com apenas um homem, Abraão, com uma família. E daí em diante, Deus prosseguiu. E depois, naquele pedacinho de terra, marcado com X, Deus escolheu para que Ele se tornasse carne e habitasse entre nós. Tornou-se o berço do Salvador, onde Jesus nasceu. E foi nesse pedacinho de terra, que nós temos toda a história e a vida de Jesus. E foi aí que Jesus deu o mandamento para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, para que discípulos fossem feitos de todas as nações. E assim foi feito. E o interessante é que Deus apenas não estabeleceu um pedacinho de terra, não foi apenas mandamentos que foram dados. Deus também deu um mapa. Deus também deixou uma estratégia para a salvação de todo o mundo, de todas as nações. Deus começou num pedacinho de terra, para que a semente santa fosse semeada. E Jesus deixou esse mandamento para os apóstolos, quando disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, começando aonde? Em Jerusalém, numa cidade apenas. Depois Judeia, e depois Samaria, e finalmente os confins da terra, os confins do mundo. Jesus deu o mandamento, o mapa. Deus escolheu esse pedacinho de terra. E daí em diante, o Evangelho começou a ser pregado. E aí, a semente santa foi semeada. E o resultado que nós temos, começando com apenas um, Jesus, em Jerusalém. Depois, nós vemos na Bíblia que já eram 120 reunidos. E depois nós vemos, quando a primeira vez foi pregado o Evangelho, na cidade de Jerusalém, apenas naquela cidade, pela primeira vez, quando o Evangelho foi pregado, o resultado já foi uma grande colheita.
3.000 homens, sem contar as mulheres, foram colhidos naquela pregação, somente numa cidade. Mas não parou por aí. Quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós vemos em outros versículos que o número subiu para 5.000, porque outras terras já estava sendo semeado a semente santa, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós lemos o livro de Atos, que é o livro que conta a história, não somente da fundação da igreja, mas a expansão da igreja e do evangelismo, que começou em Jerusalém e que ganhou o mundo, nós vemos o Evangelho ganhando pessoas. E a Bíblia fala lá em Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram. Agora o número passou a ser multidão. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos ver que se tornam milhares judeus que passaram a crer em Jesus. Começou dessa forma, num pedacinho de terra, e começou a ganhar o mundo, de tal forma que 30 anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo, em apenas 30 anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Colosso, Paulo falou para eles: o evangelho que vocês ouviram, o evangelho que está dando fruto aí entre vocês, na cidade de Colosso, ganhou o mundo, está crescendo e frutificando em todo o mundo, em apenas 30 anos depois. E quando nós olhamos para o nosso país, para o nosso Brasil, o que eu posso dizer, e por quase, repito, olhando para o nosso país, o que eu posso dizer é, por quase todo o Brasil, o Evangelho está crescendo. E por que eu digo quase? Porque o nosso país, segundo o censo do ano passado, que foi notificado, nós temos 203 milhões de almas em nosso país. E essa foi a primeira equipe missionária chegando em 61 no Brasil. Alguns vieram antes, uma equipe veio antes, outros vieram depois. Mas oficialmente contamos 1961. O que acontece 62 anos depois? Já se passaram 62 anos depois dessa equipe missionária. O que acontece em nosso país? O Brasil tem hoje 203 milhões de almas. E passados 62 anos, está difícil para quem faz a estatística, está difícil para quem entra em contato com todas as igrejas do Brasil, tentando estabelecer o número exato de congregações no Brasil. E pelo que eu tenho ouvido e pesquisado, ainda não chega a 500 congregações em nosso país. E ainda faltam 4 capitais brasileiras onde a igreja do Senhor não está presente. E essas são as capitais: Rio Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, Macapá, em Amapá e Goiânia, em Goiás. E pensando, apenas pensando, para que vocês não ouçam o que eu estou pensando, provavelmente Goiás vai ser a última, e com muita dificuldade. Os motivos você me pergunta em particular. Mas 62 anos depois, não chegamos a 500 congregações. E isso contando as igrejas em casa, que alguns ainda nem consideram quando fazem estatística. E 4 capitais sem a igreja do Senhor. Contando essas 4 capitais, nós temos 2.800 almas. Pessoas como eu e você, vivendo nessas capitais. Pessoas que talvez estavam vivendo como eu, na mentira espiritual, adorando imagens, se dobrando diante de joelhos de imagens de pedra, de pau, e acredite, indo até em cemitério, rezar no túmulo de alguém que morreu, que ia ressuscitar e ia fazer milagres. Eu fiz isso, por 7 segunda-feiras, quando morei aqui em Prudentópolis, aqui perto. Provavelmente nessas capitais tem muitas dessas pessoas adorando imagens. Tem muitos casais como vocês, como eu e a Lourdes, vivendo sem Cristo e que precisam de Jesus para resolver os seus problemas, as suas dificuldades, para encontrar paz na vida. Agora mesmo, eu e a Lourdes, chegando aqui, fomos encomendar um frango e nossos ouvidos foram agredidos com gritaria. Com gritaria da vizinha, aos prantos, gritando e brigando com o marido. E desse casal, desse exemplo, está cheio nessas cidades.
esperando que alguém vá lá e pregue o verdadeiro evangelho. Jovens como alguns de vocês estão lá e talvez vão ser perdidos na imoralidade, nas drogas, até que alguém vá lá e semeie a semente santa. Enfim, mais de 2.800 almas estão nessas capitais, esperando que alguém vá lá e semeie em seus corações a semente santa. A pergunta é: como que a igreja pode cooperar para que o evangelho, para que a semente santa seja semeada nessas capitais? Há muitas maneiras. Sempre que falo sobre isso, eu costumo resumir de 3 maneiras que a igreja, e individualmente eu e você podemos colaborar para que o evangelho chegue nessas capitais. E uma delas é o apoio espiritual. Alguma vez você já dobrou os joelhos e orou pelas capitais no Brasil onde o evangelho não chegou? Alguma vez você procurou saber quem são as pessoas que estão sendo preparadas? Em qual escola ou em qual igreja? Como é que a igreja está? Tem igreja com projeto missionário? A igreja que eu congrego tem visão missionária ou só olha para o seu umbigo? Você já orou pensando nisso? Você já procurou saber se tem missionários novos em algum estado brasileiro e tem? Orar por eles? Nós precisamos, irmãos, orar também por essas capitais, por essas almas, e orar pelos missionários que estão novos, estão nessas novas capitais que estão começando a igreja, ou estão se preparando para ir para essas igrejas, para essas capitais. Nós precisamos orar por irmãos e ministérios que estão trabalhando para alcançar essas capitais. Nós podemos sim cooperar para que o sonho de Deus seja realizado nessas capitais com o apoio emocional. E quando eu digo apoio emocional, eu falo por experiência própria. Quando você é enviado para algum lugar, para alguma cidade, você precisa que alguém às vezes só dê uma ligação. Alô, José, você está em Cuiabá? Sim, eu soube que você está trabalhando para o Senhor, para a igreja. Sim, como você está? Quero orar por você. Como é que está a sua família, seus filhos? Como é gostoso, irmão. Como é gostoso estar no campo missionário e receber uma ligação dessa, de alguém que está preocupado com você. Apoio emocional. Como é gostoso quando você recebe uma caixa da igreja que te enviou, ou de outra igreja que não enviou, igrejas que não te enviou, e você recebe uma caixa com algumas coisinhas para os filhos, ou para uma Bíblia nova para você, uma cartinha, e escrito por irmãos de própria letra, te incentivando, te motivando a ficar firme na obra do Senhor, a vencer as tentações e a continuar pregando e semeando as sementes. Como é gostoso receber esse apoio emocional. Visitas. Quantas visitas nós não recebemos em alguns momentos difíceis da nossa vida? E receber abraço de irmãos que disseram: estamos aí para apoiar, ajudar vocês. Apoio emocional. Nós podemos ajudar essas igrejas. Nós podemos ajudar essas pessoas com apoio espiritual, em oração e com apoio emocional. E ainda mais hoje, com a mídia, com a internet, quanta porcaria, quanta coisa ruim, às vezes eu recebo no celular, e até de pessoas que eu nem espero. Que tal usar o WhatsApp? Procurar saber os irmãos que estão recentemente em Boa Vista, acho que fez 1 ano agora, eu acho que 1 ano, né, que estão em Boa Vista, casais novos. Que tal procurar saber usar o WhatsApp deles? E dizer: eu sou da igreja do Cajuru, aqui em Curitiba, e estou enviando essa mensagem para animar vocês no trabalho do Senhor, para orar por vocês. Como é gostoso, irmão. Como é gostoso receber o incentivo quando estamos na obra, quando estamos lá no meio. Pergunte para esse casal, os missionários daqui, os evangelistas daqui. Como é gostoso quando ele recebe um telefonema, uma carta, um presente, alguma coisa lá de fora. Como é que vocês estão? Como é que está a Ranieri, a esposa, os filhos? Estão precisando de alguma coisa? Como é bom. Massageia o coração, anima, fortalece. E sabe o que é interessante, irmãos? Por experiência própria, às vezes esse telefonema, às vezes essa caixinha, às vezes essa carta, às vezes essa visita que você recebe, vem justamente naquele momento que você está precisando. Apoio espiritual, apoio emocional, ajuda,
a plantar as igrejas no Brasil, a realizar o sonho de Deus, para que mais e mais brasileiros, e até os estrangeiros que estão vindo aqui, que sejam sempre bem-vindos, sejam salvos, recebam no seu coração a semente santa. Hoje é um dia importante para as igrejas do Brasil. E, infelizmente, até com tristeza, que provavelmente alguns que estão aqui nem sabem disso. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia importante. Hoje é um grande dia para as igrejas de Cristo no Brasil. Hoje é um grande dia para o sonho de Deus, para que a semente santa seja semeada. Hoje é o dia da oferta para a colheita Brasil. E eu nem vou perguntar se tem alguém que não sabe, para até não levantar a sua mão. Nós podemos apoiar com apoio financeiro, ofertando generosamente, para que obreiros, para que homens, mulheres, jovens, sejam treinados, equipados, capacitados, instruídos, ensinados e depois enviados para alguma dessas 4 capitais onde a igreja do Senhor não está presente. Eu fiz uma pregação dessa semelhante a essa, 5 anos atrás, quando eram 7 capitais, hoje são apenas 4. E eu tenho ouvido poucas, mas tenho ouvido algumas poucas desculpas, que para mim são desculpas esfarrapadas, desculpas que pessoas individualmente dão, desculpas que às vezes a congregação dá, para não participar desse apoio, desse ministério, para plantar a igreja nas capitais. Eu não sei se alguém aqui tem essa desculpa, mas uma delas, se nós ofertarmos, vai fazer falta na oferta da igreja. Não vamos poder pagar a luz, não vamos poder pagar o nosso evangelista. A igreja vai ficar suja, porque não vamos ter dinheiro nem para limpar a igreja, vamos cortar a luz. Eu conheço igrejas pequenas, menor que essa, pagam aluguel. E elas ofertam não apenas uma vez por ano para a colheita, mais de uma vez. A oferta para a colheita Brasil é feita uma vez no ano. Hoje é o dia da oferta. Hoje é o dia que muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil estão ofertando exclusivamente para enviar para o Colheita Brasil. Outra desculpa. Nós já temos o nosso plano de evangelismo em nossa cidade, em nosso estado, em nosso bairro. Nós não precisamos se envolver, sabe? E tem outras desculpas, eu não vou mencionar devido ao tempo. Mas o que eu acho é que é falta de fé, falta de compromisso, falta de marcar um X na Bíblia, onde Deus diz que deseja que todos sejam salvos. É falta de marcar um X, sublinhar, marcar. Aliás, a palavra que foi usada hoje na EBD, ênfase. É falta de dar ênfase na Bíblia, onde Deus diz, vão e façam discípulos somente em Curitiba, somente no Cajuru. Não, não, em todo o mundo. Façam discípulo em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades. Claro, começando em Jerusalém. Já começou em Jerusalém. Já começou, mas não ficou em Jerusalém. Já começou em Curitiba, não precisa ficar só em Curitiba. Falta de fé, talvez. Falta de visão missionária. Falta de tirar os olhos do umbigo, levantar a cabeça, olhar para o alto e dizer, Senhor, nós confiamos no Senhor. E nós vamos participar do seu sonho e do seu desejo. E nós vamos investir, nós vamos ofertar. E tem mais. E o que eu vou falar agora, gente, já aconteceu. Fiz uma pregação semelhante e uma das aplicações foi justamente sobre Boa Vista, onde nós já moramos em Boa Vista, lá em Roraima. E uma das pregações e uma das aplicações sobre isso, sobre Colheita Brasil, eu disse naquela ocasião, na igreja em Campo Grande, quando enviarmos, hoje nós podemos orar pelas almas perdidas, que é só número em Boa Vista, é número. Mas esses números, muito em breve, quando for enviada uma equipe para lá, esses números passam a ter nomes. E de repente você recebe em boletins, WhatsApp, telefonema, ore pelo Ranieri, ore pela Tânia, ore pelo Lucas, orem pelo Davi,
Orem pelo Pedro, pela Maria, pela Lourdes. E quem são esses nomes? São pessoas lá em Boa Vista que estão estudando a palavra. Estão abrindo o seu coração porque alguém está semeando a semente santa. Era números, agora não é números, é nome. E muito em breve deixa de ser só nomes. Passa a ter rosto, fisionomia. E acredite, eu tenho que chegar mais perto, me perdoe. Eu tenho que chegar mais perto. Acredite. Que alegria, que satisfação, como é gostoso você estar sentado no banco e a pessoa que vem fazer as saudações, de repente começa assim: irmãos, quero avisar que nós temos aqui uma família, um jovem, um casal que veio nos visitar e eles vieram de Boa Vista. É o Pedro e a Dona Maria. Uau! Pedro e a Dona Maria eram só números. O Pedro e a Dona Maria eram nomes que nós orávamos. E hoje são irmãos em Cristo e nos visitam. E a primeira coisa que nós fazemos, quando termina o amém, correr para o Pedro, para a Dona Maria, braços abertos, e dar aquele abraço gostoso. Seja bem-vindo ao reino. Eu estava orando por vocês. Que delícia, que alegria, como é gratificante, motivador a pôr a mão no bolso e ofertar com generosidade para o Colheita Brasil, para que envie missionários, obreiros, evangelistas, para essas 4 capitais, onde a igreja ainda não chegou. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia grandioso. Deus e os anjos fazem festa no céu, por ser o primeiro dia da semana, porque os seus filhos se reúnem para o grande banquete, como já fizemos. Mas também é um grande dia, porque hoje as igrejas, muitas igrejas, e muitas pessoas individualmente, estão ofertando uma oferta exclusivamente para a Colheita Brasil. O Evangelho quase ganhou o Brasil inteiro. Eu espero um dia pregar, aqui ou em qualquer outro lugar, e começar a pregação com um sorriso, começar a pregação dizendo: irmãos, finalmente, o Evangelho alcançou, a semente santa foi semeada, plantada em todas as capitais do Brasil. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu não sei, alguns tomam isso como, alguns irmãos, amigos e obreiros, irmãos já me confessaram que o que eu vou falar agora, eles tomam isso como uma vergonha. Ele diz: isso é uma vergonha para mim que sou brasileiro. Ele fala isso. Outros falam: isso é uma maneira de me incentivar. Você receba como você quiser. Mas o sonho de ver a Igreja do Senhor em todas as capitais do Brasil, eu sei que é de muitas pessoas, mas a primeira vez que eu ouvi, repetidas vezes, foi de um missionário americano, Daniel Morgan, e sua esposa Carolina, na cidade de Manaus, na década de 80. E mais tarde, ele não somente tinha um sonho, a visão, ele trabalhou para isso, e está trabalhando. E graças a Deus que ele não está sozinho. Muitos e muitos brasileiros, muitas e muitas igrejas no Brasil, abraçaram esse desejo, esse sonho, que é primeiramente de Deus. Por isso, eu quero incentivar você individualmente. Ainda dá tempo de você ofertar para a Colheita Brasil, se você não se programou, se você nem sabia disso. Ainda dá tempo de você se programar e dizer: Senhor, eu quero me comprometer com a missão, com o seu sonho, de levar a semente santa nessas capitais. Ainda dá tempo de você mandar um Pix. Ainda dá tempo de você ver com a conta bancária, seja a maneira que for, para você semear, você ofertar para que a semente seja semeada nesses lugares. E se você não puder fazer hoje, faz amanhã. Se não puder fazer amanhã, faz depois ou até domingo que vem. Porque a oferta para a Colheita Brasil é durante todo o ano. Mas tem um dia especial, uma vez só no ano, uma única vez. 52 semanas, 52 domingos. Será que um domingo vai realmente fazer com que a igreja fique sem luz, sem evangelista? Você pode se programar, podemos nos programar para a colheita, para a oferta do ano que vem. Mas ainda podemos ofertar este ano. E você pode ofertar o valor que você quiser para cooperar
com esse ministério que está plantando igrejas no Brasil. E um dia nós vamos poder falar que por todo o Brasil estamos semeando a semente santa e colhendo almas para o Senhor. Que Deus nos abençoe.